Você colocou nessa conta toda R$79 mil e no finalzinho do bolo, né, o fermento cresceu lá, tirou R$500 mil. Porque não adianta nada você ter ali um patrimônio ali de R$500 mil, mas a gente não sabe qual vai ser a nossa inflação lá na frente. Tavares já falou de PGBL, VGBL, tabela regressiva e tabela progressiva. Então, se você for fazer isso sozinho, qual escolher, né? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Ouviu Investiu. Estou aqui na presença do meu diretor Ângelo Milok e também do meu xará Thiago Tavares, que é o nosso convidado de hoje. Antes de passar a palavra e te apresentar, a gente tem recados aí, né, diretor? Sim, as dúvidas que surgirem durante o podcast, você pode deixar aqui no YouTube, se estiver assistindo, nos comentários do YouTube, ou se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio, pode deixar também suas dúvidas nos comentários, que a gente responde dentro do possível. E se for uma dúvida muito interessante mesmo, quem sabe até fazer um podcast específico para ela. Também siga a Sacre nas redes sociais, @SacreInvestimentos, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, e por lá você pode conversar com a gente também para esclarecer suas dúvidas sobre os investimentos. Eu já faço sempre aqui o jabá do nosso blog, sacre.digital, um blog toda semana tem conteúdos inéditos e, acho que já... aqui a gente tem uma meta de 100 episódios, mas eu tenho quase certeza que lá no blog já passamos 100 artigos faz tempo, né? Então, acesse também, tá? Sacre.digital. E vale o destaque lá, né, Ângelo? Que não é um conteúdo por gerar, né? São conteúdos bons, ricos, profundos, que você, de fato, vai aprender. E o resumão desse podcast vai estar lá também transcrito num artigo com mais informações, até porque o assunto hoje é previdência privada e a gente já tem uma pancada de conteúdo lá bem completo. E aí, se no decorrer do programa decidir que quer abrir a conta com a gente... Tá fácil. Tá fácil. Link na descrição. Alguém aí do nosso time vai entrar em contato contigo, vai entender o seu momento, o seu cenário e fazer os direcionamentos cabíveis. Bora lá para o nosso convidado, então. Meu xará, Thiago Tavares. Não é mentira, então. Se você assistiu o episódio junto com o Thiago Melo, né, de que a Sacre contrata baseado no Thiago, né? Thiago já entra numa fila já diferente. É o terceiro Thiago já que passa por aqui. E calma que pode vir mais, né? Então, Thiago Tavares, que ele é head de produtos aí, né? Isso mesmo, Blanco. Então, tá responsável hoje, vamos listar aqui, previdência privada, fundos, operações estruturadas e renda fixa. É isso aí. Então, Tavares, obrigado pelo tempo, tá? E hoje a gente vai falar de previdência privada. Eu que agradeço o convite. Se apresentar aí rapidamente, fica à vontade também, tá? Bom, eu posso já começar, diretor? Você começa. Lá. Hoje eu até falei que ia ser um episódio mais, que a gente classifica aqui como topo de funil, um assunto mais leve, porém muito importante, né? Previdência privada, vamos lá. E é algo que a gente fala muito, desde lá do episódio número 3, se eu não me engano, que a gente falou sobre educação financeira, né? O que falta muito no nosso país. Então, desde da didática, dinâmica, as pessoas às vezes não conseguem nem entender e enxergar o efeito da inflação no dia a dia, né? E aí quando a gente fala em previdência, o cara só consegue pensar na previdência social. Ele pode até não entender muito, mas ele fala, não, mas eu já tenho uma previdência garantida, né? Mas aí quando a gente vem para o mundo de investimentos e traz todas as estruturações, descobrimos que existe a tal da previdência privada. Então, cá estamos nós para tirar essas nuvens do seu pensamento e você ter um pouco mais de clareza. Essa é a tua missão, então, tá, Tavares? Para começar, o que é previdência privada? Previdência privada é fácil falar, tá, Blanco? Ela é voltada para aqueles clientes que tá querendo fazer um acúmulo de capital no longo prazo, pensando na aposentadoria. Então, basicamente, você acabou de pontuar ali que a gente tem a Previdência Social ali do INSS, né? Uhum. Mas ela traz segurança para nós, se a gente pensar nessa questão toda aí governamental. Uhum. Será que o governo vai ter realmente dinheiro para poder pagar a aposentadoria dos beneficiários daqui, 15, 20 anos? A gente não sabe, é um risco que a gente está correndo. Uhum. A previdência privada ela vem para ajudar essas questões todas. Então, para quem está querendo fazer
aquele acúmulo de capital no longo prazo ali, entendeu? Para uma aposentadoria, às vezes você pode fazer uma previdência privada, por exemplo, para um filho recém-nascido, que você está querendo custear, por exemplo, despesas da faculdade dele, da escola, fazer um intercâmbio, entendeu? Então, a previdência privada, ela acaba ajudando o investidor, entendeu? Quando a gente pensa no longo prazo, entendeu? Ela é um dos investimentos, assim, dentro do mercado financeiro com muita, vamos dizer assim, que eu posso dizer assim, com muita bagagem que a gente pode estar usando para estar utilizando da questão do longo prazo. E tem uma, assim, não sei se vou antecipar alguma coisa aqui, tá, diretor? Mas vamos lá. Uma vez que eu tenho a previdência privada, eu anulo a previdência social? Não. Né? Então, vamos imaginar a pessoa que ela, mesmo que seja autônoma, né? Porque ela pode contribuir para a previdência, pode contribuir no carnê avulso ali para o INSS. Então, a pessoa que tem essa contribuição, ela fala, não, eu quero ter a previdência social. Então, de novo, seja você CLT ou um autônomo, mas que tem essa opção de contribuir para a previdência social. Ele tendo uma previdência privada, anula a social? Não. Né? Quais são os conflitos que poderiam existir? Teoricamente, você, por estar, vamos dizer assim, dentro do CLT, obrigatoriamente você já faz aquela aplicação ali para o INSS, né? Então, todos os meses ali já é descontado do seu salário, entendeu? Aquele fator ali do seu salário para estar acumulando ali na sua aposentadoria quando você chegar ali a uma certa idade. A previdência privada ela é um pouquinho diferente. Ela não anula a previdência social, mas ela acaba, vamos dizer assim, que eu posso dizer, ela acaba complementando. Eu gosto sempre de falar para os clientes que garantia, como eu falei anteriormente, a gente não tem essa garantia, que o governo vai conseguir pagar essa previdência social daqui 20 anos, daqui 25 anos, dependendo da 40, 50, 40, 50, a gente não tem essa garantia. Pessoa, né? E eu gosto sempre de frisar que a previdência social ela veio para ajudar, porque o que acontece com vamos dizer assim, com o trabalhador, né? Quando ele tá ali no seu auge, assim, do seu trabalho, entendeu? Ele tem um gasto ali, entendeu? Um gasto com educacional, com dos filhos, colégio, faculdade, e depois os filhos param, terminou a faculdade, aquele gasto ele já não vai ter mais. Mas quando ele atinge uma certa idade, o que vai acontecer? Quando ele vem se aposentar, aquele custo que ele tem teoricamente pode vir até aumentar. Por quê? Plano de saúde, teoricamente, quando você atinge uma certa idade, ele acaba custando mais caro. Remédio, entendeu? Então, o seu gasto com a saúde, para você ter uma boa qualidade de vida, acaba sendo mais caro. E quando você tem uma previdência privada, ela vem para poder complementar você, entendeu? Por quê? Teoricamente, a sua previdência social, ela não vai conseguir arcar com todos os seus custos que você tem. Se você tiver uma boa previdência privada, se você fizer um bom planejamento financeiro, entendeu, no longo prazo, a previdência privada ela vai vir para poder complementar. Não é que ela vai substituir. Eu gosto de falar assim, ela vai complementar com a sua previdência social. Então, teoricamente, você vai ter 2 salários ali e você vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, a modelagem do produto é igual, né? A previdência social e a previdência privada. A diferença está na performance dele, já que a social segue um determinado indexador, que bem provável não vai conseguir corrigir a inflação ao longo do tempo, né? Fora o risco de crédito, vamos dizer assim, né? Para você não receber lá na frente. E já a privada, você consegue, inclusive, a gente vai entrar nessa parte, né? De como escolher a melhor, etc. A gente tem uma série de veículos para se investir na previdência privada. Né? Então, para ficar claro, para você, olha para onde, editor, né? Para dar esse recado. Para o meio lá. Então, a previdência privada, imagina assim que ela é uma caixa e dentro dessa caixa você vai ter os produtos. Né? Então, você pode ter renda fixa dentro dessa caixa, você pode ter renda variável dentro dessa caixa, você pode ter diversos modalidades dentro da sua previdência privada, né? Essa é a grande diferença da previdência social, inclusive. É a grande diferença. A grande diferença, ela tem várias diferenças, mas eu acho que essa parte dos investimentos, na minha opinião, assim, ela é uma das diferenças, assim, principais, né? Porque se você pegar a gente dentro do mercado financeiro, nós temos 3 perfis, né? A gente tem o
conservador, o moderado e o sofisticado, né? Então, a gente consegue, teoricamente, ali, dentro dessa caixa vazia que a gente tem ali, a gente consegue colocar um produto ali para cada perfil. Se a gente pegar um cara que tem um perfil mais arrojado ali, mais sofisticado, ele tem essa visão do longo prazo, entendeu? E ele gosta, teoricamente, de investir em ações, entendeu? Hoje, com esse novo regulamento da Anbima, a gente consegue estar alocando em fundos de previdência que aloquem em ações, entendeu? Eu não quero ações é muito arriscado, eu quero partir mais para esse lado da renda fixa. A taxa de juros hoje está muito alta. Nossa Selic aí está batendo os 13,75. A gente consegue, entendeu? Tá investindo em fundos de investimento que acaba trazendo essa proteção para o cliente. E a gente tem os fundos multimercado também, que daí é uma mistura. A gente pode tanto investir em juros, pode investir em inflação, pode investir um pouquinho também em ações, entendeu? Pode investir em vários cenários ali ao mesmo tempo. Ele acaba trazendo uma diversificação melhor, tá? E ele pode investir também no mercado lá fora, pode estar investindo em dólar. Ele pode ter um pouquinho de cada ali dentro das suas regulamentações que é determinado pela Anbima. Isso tudo dentro da Previdência. Dentro da Previdência. Porque, igual assim, multimercado, ações, renda fixa, dentro de Previdência, tem uma legislação que é diferente, de fundo de ações. Então, por exemplo, fundo de ações, às vezes a gente pode pegar o mesmo fundo de uma mesma gestora, com as mesmas características, mas quando a gente está falando da Previdência e de um fundo de investimento normal, eles têm assim, algumas regulamentações diferentes. Porque o fundo de previdência ele não pode ter tanta volatilidade, entendeu? Então aí acaba trazendo, para quê? Para trazer uma segurança maior para o próprio investidor. Então ele tem umas regulamentações específicas que só os fundos de previdência podem ter. Legal, a gente até a sua própria explicação, enfim, já deixa meio clara a questão de valer a pena ou não, né? Mas o que você diz em relação a isso, Tavares? Porque a gente, como está num escritório de investimentos, a gente vê muita previdência fazendo parte de um portfólio que é mais amplo. Mas, e para um investidor que também já tem uma carreira ali, né? Para quem não tem, para quem não é investidor, não tem portfólio, não tem carreira, a previdência privada em si, só ela, já vale a pena fazer e complementar a previdência social? Vale muito a pena, porque a previdência privada ela tem alguns benefícios que pouca gente conhece, entendeu? E quais são esses benefícios? Entendeu? A gente tem a previdência privada ali, o PGBL e o VGBL. Qual que é a diferença desses dois, né? Então, quando a gente fala dessas letrinhas que tem dentro do mercado, muita gente fica confuso. Eu tenho um VGBL ali na minha carteira, mas eu não sei para que é, não sei como é que funciona. Eu tenho um PGBL, o meu gerente lá do banco vendeu para mim, mas eu não sei como que funciona isso daí, entendeu? Então, se você tiver só a previdência privada, se você tiver aquela visão do longo prazo, sim, ela faz muito sentido. Por quê? Por exemplo, com a previdência privada, eu não sei se muita gente sabe, mas você consegue ter um abatimento no seu imposto de renda em até 12%. Entendeu? Então, todo ano você consegue ter esse abatimento através da previdência privada. E a previdência privada é o investimento que, no longo prazo, tem a menor alíquota de imposto de renda, onde você pode pagar 10%. Se a gente for ali para as ações que pessoas fazem o swing trade, operações famoso, normais, né? Operações normais ali, você vai pagar 15% ali do QCD das vendas acima de 20 CDB reais. Acima de 5 anos. Um CDB acima ali de 720 dias ali, acima de 5 anos ali, quanto você vai pagar? Você vai pagar 15%, entendeu? Já a previdência privada, você paga 10%. Ou seja, 5%. 5% a mais que você está colocando de dinheiro no seu bolso. Então, você tem esses benefícios também, entendeu? A questão ali da própria... Você ganhar essa isenção ali de 12% na hora de você fazer essa sua tributação do imposto de renda, coloca ali numa janela ali que nem a gente comentou agora há pouco ali, 25 anos, 30 anos, 35 Exato. Anos. Olha o benefício que o investidor tem no longo prazo. E aí, só fazendo um adendo, né, nós temos, inclusive, um episódio já publicado sobre imposto de renda, com algumas dicas, sugestões, orientações até para você usar já no seu imposto a Siri quer conversar com a gente aqui também, do imposto de renda de 2023 e que pode somar, né? Então, explicando isso até, colocando de forma absoluta para você que está nos ouvindo. Imagina que você tem lá 100 mil reais de renda tributável, né? Só que você
destinou 12%, seria 12 mil reais. 12 mil reais você investiu em previdência privada. Depois só faz a diferença aí para a turma, porque não é nos dois, né? Não é no V e nem no P que vale isso. Exatamente. Depois, vou deixar isso para você explicar. E aí você alocou os seus 12 mil reais. Esses 12 mil abatem da sua base de cálculo dos 10 mil reais para você calcular o imposto, né? Então é melhor do que você imaginou no primeiro momento, porque você falou assim, pô, tem que pagar R$1.000 de imposto, então eu economizo 12, R$120? Não. Os 12% é sobre a base de cálculo. Base de cálculo. No final das contas vai ser ainda melhor. Exatamente. Vai ser ainda melhor em termos de economia do imposto de renda. Mas esse tipo de produto, na verdade, esse tipo de categoria, assim, não é para todos os investidores, né? Por isso tem algumas regrinhas, por exemplo, faz declaração completa de imposto de renda, tem base tributável, entendeu? Ele tem aquela questão ali também de fazer a contribuição para o INSS. Então, todas essas regrinhas ali, a gente acaba tentando descobrir para os nossos clientes se realmente ele se encaixa nesse perfil do PGBL, entendeu? Se ele não se encaixar, o que faz mais sentido para o investidor é a gente fazer um VGBL, tá? Eu vou até falar o motivo. E ele é bem simples. É na questão na hora de você fazer o pagamento do seu imposto de renda. Porque o PGBL, você ganha essa alíquota ali de 12%, mas lá no final, quando você for resgatar, o imposto de renda ele vai ser cobrado sobre o valor total. Você ganha esse benefício antecipadamente, você vai pegar esse dinheiro, teoricamente, que sobrou para você, você vai estar reinvestindo ele, entendeu? Sua bola de neve vai estar crescendo, e lá no final, a alíquota de imposto de renda que vai exceder vai ser sobre o valor total. No VGBL, não. No VGBL vai ser só sobre o lucro bruto. Em cima do lucro bruto, que a gente incide o... Exatamente. É o lucro bruto ali, o próprio rendimento ali, que a gente vai incidir o alíquota ali de imposto de renda, e aí o cliente vai ter o lucro líquido, teoricamente, ali dentro da sua operação, ali dentro do seu plano de previdência privada. Então, no PGBL, a gente tem, o investidor tem esse potencial de economizar 12% na base de cálculo do imposto. Exatamente. Uma vez que ele invista esses 12% Exatamente, no plano, isso. Né? E, claro, tem uma série de regrinhas. Então, qual que é a grande diferença do P e do V no longo prazo? Bom, no P, ele vai somando, imagine que ele somou ao final de 40 anos R$1 milhão. A tributação é em cima de... É em cima de R$1 milhão. No V, no VGBL, ele chegou nos mesmos R$1 milhão, só que 300 mil foi alocação, 700 mil foi rendimento. Vamos imaginar que seja isso. Então, ele vai pagar essa tributação em cima de 700 mil. Exatamente. Essa é a grande diferença Dos dois. Essa é a grande diferença dos dois. No acúmulo. Isto, tá? E tem umas regras ali também que eu acho que faz muito sentido. Aquela tabela progressiva e aquela tabela regressiva, né? Então, qual que é a tabela progressiva? A tabela progressiva é quando mais o cliente, mais o investidor ganha, entendeu? Ali, mais imposto ele vai estar pagando. É o que acontece dentro do INSS. Entendeu? Quanto mais você ganha, mais você está pagando. A tabela regressiva já é diferente. Entendeu? Ali o tempo está a seu favor. Quanto mais tempo você deixar a sua previdência privada ali, você não fazer o resgate, menor será a alíquota de imposto de renda. Então, a previdência privada, no curto prazo, aí, ela começa com uma alíquota de 35%. E a cada 2 anos, ela vai diminuindo 5%. Aonde que ela chega ali, depois do prazo ali de 10 anos, com uma alíquota de 10%. Aí é onde que o cliente acaba ganhando esse benefício fiscal aí, entendeu? De tributação acima do prazo ali de 10 anos. Com essa fala, não sei se tu concorda comigo, diretor, que não é um produto para curto prazo. O cara que está entrando na previdência para curto prazo não é jogo, né? Não, aí eu acho que ele tem que procurar outro tipo de investimento, né? Eu acho que daí a previdência privada não vai acabar se encaixando ali com a sua estratégia, o que ele está querendo aí com o seu objetivo dentro do mercado. Porque até, assim, né, não é vendido dessa forma, né, para ser um produto de resgate rápido, né, ela é vendida como previdência mesmo, para aposentadoria. E já aproveitando, daqui a pouco a gente passa os recados, como que funciona a previdência privada aqui? Com a Sacre, né, a gente está plugado com a plataforma do BTG, e também já vou, né,
fiquem aí, porque vocês viram que aqui o Tavares já falou de PGBL, VGBL, tabela regressiva e tabela progressiva. Então, se você for fazer isso sozinho, qual escolher, né? Exato. Aí ele vai trazer umas dicas aqui pra gente escolher a melhor previdência. Então, como que funciona? Para contratar, a pessoa tá ouvindo aqui, quero contratar com a Sacre, com a nossa assessoria, né? Com os produtos, as previdências que são oferecidas pelo BTG. Como que é? Até eu recebi esses dias um e-mail deles lá com as rentabilidades do banco com outros bancos, né? Então, assim, são vários bancos oferecendo o mesmo produto, Exato. né? Vamos vender a sardinha do nosso. Vamos lá, vender o peixe, né? Então, dentro aqui do BTG, a gente tem uma lista ali enorme de vários fundos de previdência privada, de vários gestores. Aí, o que a gente faz, né? A gente faz um estudo ali para ver qual fundo está entregando aquela melhor rentabilidade também numa janela de longo prazo. Porque entregar rentabilidade em 1 ano, 2 anos, assim, vamos dizer assim, não é com essa rentabilidade que a gente vai estar olhando para aquele fundo, bom, é esse fundo aqui que a gente vai estar alocando na carteira dos nossos clientes. Não, a gente faz um estudo, a gente conversa com os gestores para saber qual que é a estratégia que eles estão buscando por esse período, o que o fundo está investindo, qual é o risco que eles têm ali embutido dentro daquele fundo. Então é feita uma análise ali bem minuciosa ali dentro daquele fundo para a gente saber se faz sentido ou não, tá? Mas é que assim, a gente tem uma gama de produtos para vários perfis, entendeu? Então a gente tem a partir de R$200 ali, você já consegue fazer um aporte, né? Com R$500, dependendo do fundo, com R$1.000, você faz a contratação desse fundo. Aí você tem esse fundo ali dentro da sua carteira de investimentos e com R$200 você consegue fazer o aporte mensalmente, tá? Esse aporte pode ser por débito automático, pode ser por boleto, aí o cliente vai escolher qual é a melhor maneira dele estar fazendo esses aportes ali dentro da sua carteira de investimentos. E é na conta de investimentos. Na então, conta de investimentos. Aí abre a conta e contrata o fundo. Exatamente. A gente abre a conta, a gente vê qual que é o perfil do cliente, a gente vai mostrar o fundo para o cliente, aí o cliente vai decidir. Não, acho que isso aqui encaixa com o meu perfil, gostei desse fundo aqui. Entendeu? A gente tem vamos dizer assim, um cardápio de produtos ali, entendeu? Com vários fundos, com várias características diferentes, entendeu? E para cada perfil a gente sempre vai ter um produto ali diferente para o cliente. Tem fundos ali que vai trazer proteção contra a inflação, vai ter fundos que vai trazer proteção contra esse aumento da taxa de juros, aquele investidor ali mais arrojado que gosta de investir em ações. Eu não quero investir em previdência privada porque eu gosto de investir em ações. Mas calma aí, a gente tem aqui um fundo que ele investe em ações também. Existem fundos dolarizados em Prev também? Tem esses fundos, tem fundo dolarizado também. Legal. Então, assim, de fato é um cardápio, né? Um cardápio ali. Eu quero uma comida mais leve, mais tranquila. Exato. Tem o seu fundo lá mais conservador, mais tranquilo, vai... Vamos dizer assim, está protegendo o seu dinheiro no longo do tempo, mas também não espera uma performance absurda, até porque ele não está correndo risco para isso. Agora tem o outro fundo que você quer um pouquinho mais de pimenta para tentar buscar uma rentabilidade maior. Melhor, você também porque se expõe um pouquinho mais à volatilidade. Isso mesmo, porque aqui dentro do mercado que a gente tem aquele uma frase que a gente fala ali, quanto maior o risco, maior o retorno, entendeu? Então, quanto maior o risco que você está correndo dentro de um investimento, maior a chance de você ter um retorno no longo prazo. É isso que você está buscando. Exatamente, mas também há aquela chance também ali de você ter um rendimento negativo também, entendeu? Então, por isso que é sempre importante a gente trazer o quê? A famosa diversificação. Sim. Não colocar os ovos ali na mesma cesta, porque aquela cesta vai ficar pesada, quebra, quando os ovos caírem no chão vai quebrar todos os ovos, então não é isso que a gente quer. O que a gente quer trazer o quê? É segurança para os nossos investidores, para quê? Para no longo prazo ele consiga alcançar os seus objetivos financeiros, que é uma aposentadoria, uma excelente qualidade de vida, poder pagar tranquilidade, poder viajar, trazer seus filhos, fazer um intercâmbio, entendeu? Ter uma boa educação, fazer aquele planejamento para ele poder estudar numa excelente faculdade. Então, acho que a previdência privada acaba ajudando muito com esses objetivos. Tranquilo, um sono tranquilo. Sono tranquilo lá na frente. Tá sim. Essa ilustração dos ovos quebrados todos aí somou a minha. Gostei. Eu vou roubar. Aí eu vou fazer aqui o papel do impertinente.
mas é que a informação e precisa a gente ter conhecimento, né? Apesar de ser um planejamento que é para longo prazo, e aí acompanhamento, até porque ela pode ser um investimento também ativo, né? Não precisa, inclusive se você está com sua previdência parada aí, não sabe quanto rende, como que tá, quantas anda, já daqui a pouco a gente passa o link para você vir ser cliente da Sacre. Mas ela tem algum tipo de limitador de liquidez para resgate? Existe isso? Como eu falei, né? Apesar de que não é feito para sacar semana que vem, mas existe limitação no produto em si? Vai depender muito do fundo. Cada fundo tem uma maneira de estar administrando, e sempre quando a gente for fazer essa alocação, a gente acaba passando isso para o cliente. Por exemplo, tem fundo ali que é D+1, que significa que em um dia você consegue estar resgatando. Tem fundo ali que é D+7, quando você pede o resgate, em 7 dias o valor vai estar disponível na conta do cliente. Tem fundos ali que são D+30, que é em 30 dias, entendeu? Então, não é no mesmo dia ali que você vai estar resgatando. Pediu o resgate hoje, amanhã o dinheiro está na conta. Não, vai depender muito de cada fundo, porque cada fundo ali tem a sua regrinha, entendeu? E a gente tem que respeitar. Se o cliente pedir, eu preciso fazer o resgate ali, o fundo é D+30, preciso fazer aquele resgate daquele fundo ali. Eu preciso que o dinheiro esteja na minha conta em 15 dias, a gente não consegue. Entendeu? Porque é uma regra do próprio fundo que a gente tem que respeitar ela. Tá, então existe. Então, o produto subjacente aí é o fundo, né? Que, inclusive, a gente já conversou com isso sobre o Thiago Mello. Que é exatamente a regra de liquidez do respectivo fundo. Então, cada fundo tem a sua regra, a gente tem que respeitar ela. E veja, então, que, assim, eu sinto, quando falo com alguma pessoa que não tem previdência privada, não teve curiosidade ainda de saber sobre o assunto, que parece algo extremamente complexo. E eu vejo que a maior complexidade da previdência está em escolher as letrinhas e as tabelas. Então, talvez aí seja o maior pulo do gato. Sim. A composição dela segue a mesma lógica de fundos. É a mesma lógica, e com uma regra específica para os fundos de previdência privada. Para poder diminuir esse risco, para poder diminuir essa volatilidade. Então ele tem uma regra específica, Até porque a previdência é um produto de securitização, né? É um Exatamente. produto de seguradora. Assim, né? A SUSEP que acaba tomando conta, entendeu? Então você tem que respeitar a regrinha ali dentro da SUSEP ali e as regulamentações que a Anbima acaba passando para o mercado. E os gestores têm que seguir isso aí na ponta da risca para trazer uma melhor ali relação risco-retorno dentro da carteira do cliente. Tá? Legal. Então, você que esperou até agora para essa pergunta específica que a gente vai fazer para ele, né, diretor? Que então, sim, tenho dúvidas, comecei a esclarecer aqui com vocês, mas ainda tenho dúvidas. Maravilha, né? É na sua dúvida que justamente nasce a tua oportunidade de investimentos. Clique no link correspondente para ser nosso cliente e a gente vai te ajudar a tomar essa decisão. A gente vai te ajudar a entender se de fato previdência é o melhor produto, qual é a melhor composição para você, e fique à vontade para, então, conhecer melhor, com mais profundidade, nosso modelo de atendimento. Se antes disso você quiser tirar dúvidas e entender por conta própria, dá também, né? Então, lá no blog, sacre.digital, no menu tá bem fácil de achar a árvore ali de conteúdos de previdência privada. Você tem também pelo menos uma dezena de artigos publicados que você consegue entender mais sobre o produto. Agora, se você quiser saber de forma imediata, então só continue nos acompanhando aqui no podcast, nesse episódio, que a gente vai te ajudar da seguinte maneira. Minha pergunta para ti agora, Tavares, como escolher a melhor previdência privada? Então, vou te dar até um cenário, tá? Vou imaginar que eu sou assalariado e tenho uma renda anual de R$80 mil. E sou casado e tenho um filho. Então, é isso, né? Então, a partir desse cenário, com essas informações, o que você sugeriria para uma pessoa dessa começar a tatear a previdência privada? Qual o caminho? E é para um longo prazo, né? Eu quero ela para aposentadoria. Primeiro eu começaria tentando
como ele vai receber esses R$80 mil, teoricamente seria anuais, né, não por mês, tentar separar ali o valor que ele já tem para as despesas pessoais dentro de casa, entendeu? Então, você tem essas despesas aqui, teoricamente, se ele morar de aluguel, despesas do aluguel, se morar na casa própria, mas a casa for financiada, já deixa o valor separado para o financiamento, já vai deixando os valores tudo separadinho ali, sobrou isso daqui, entendeu? Então, esse valor que sobrou, o que você acha da gente tirar pelo menos ali, entendeu? Uns 10, 15% ali, todos os meses, tá? Pra gente estar guardando dentro de uma previdência privada, entendeu? Para quê? Para ele ter uma excelente qualidade de vida também. Então, a gente separando um pouquinho, eu tenho certeza que no longo prazo ele não irá se arrepender, porque ele vai conseguir ter um bom acúmulo de capital. Então eu posso começar uma previdência privada do zero? Pode começar do zero. Tenho R$0 para começar agora, mas, sei lá, quero aportar R$500 por mês, R$100 por mês. Você pode começar, sim, a partir do zero, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente passar isso para o investidor, que, para poder investir em previdência privada eu tenho que ter 50 mil, 60 mil já. Não, você não precisa ter. É claro que cada fundo tem a sua regrinha. Cada fundo tem a sua regrinha, entendeu? Na hora de contratar o fundo... Né? Na hora de entrar. Cada fundo ali, vamos supor, tem fundo ali que o mínimo é R$500, tem fundo que o mínimo é R$1.000, tem fundos com valores superiores, a partir de R$20 mil. Então, mas a gente tem fundos ali para todos os perfis de clientes, entendeu? O cliente ali que não tem aquele aporte grande ali para poder fazer, mas tem um aporte pequeno, a gente tem aquele fundo também. E acho que é importante a gente passar para os clientes também algumas informações, que quando você tem seu fundo de investimento ali em previdência privada, e você está no fundo, por exemplo, quando a gente tem o fundo de investimento normal, o tradicional, e você está no fundo A, e você não está gostando daquela rentabilidade, e você quer mudar para o fundo B, o que a gente consegue? A gente não consegue fazer essa portabilidade, tem que resgatar aquele de valor. Se está no prejuízo, você, teoricamente, ali, o que você vai fazer? Você vai exercer aquele prejuízo ali que você está tomando, você vai assumir o seu prejuízo, e você vai aplicar o recurso um pouquinho menor ali, naquele outro fundo ali, teoricamente, para buscar uma maior rentabilidade. No fundo de previdência, não. Você não precisa fazer esse resgate. Se você estiver no lucro, você não vai precisar pagar o imposto de renda ali. No fundo de previdência, a gente consegue fazer a portabilidade. Eu acho que é uma das vantagens ali, até uma característica específica dos fundos de previdência, que é fazer uma portabilidade de um fundo A para o fundo B, de um fundo B para o fundo C, entendeu? E ele pode estar no banco A, no banco B, no banco C. Então, você tem essa regra aí de, teoricamente, vamos dizer assim, de livre comércio ali, né? Que você consegue estar trazendo o seu recurso para determinada gestora ali e você não precisa estar resgatando, né? Nos fundos de investimento, tem aquela famosa come-cotas, né? Nos meses ali de maio e novembro, então você tem que pagar ali o imposto de renda. E nos fundos de previdência você não tem. E uma das vantagens também... Vamos explicar, te interrompendo, o que é o come-cotas, né? Para a turma. Então, vou colocar minha explicação e você vê se está adequado ou não. Correto. O come-cotas é basicamente o seguinte, o governo fala assim, olha, eu vou te cobrar imposto de renda quando você sacar. Mas vem cá, eu não sei quando você vai sacar, porque não tem vencimento esse investimento, né? Pode sacar daqui 50 anos, eu vou ficar sem ver meu dinheiro daqui 50 anos. Então ele criou esse mecanismo que em maio e agosto, é isso, né? Maio e novembro. Maio e novembro. Ele vai lá e dá uma mordidinha na sua posição, antecipando um imposto que você vai pagar no futuro. Não, deixa eu só fazer uma correção aqui. É março e maio. Março e novembro. Março e novembro. Março e novembro, tá? Ou No mês 3... Não, Enfim, maio. É duas vezes no ano. Duas vezes no ano, isso é certeza. Maio e novembro. Então, ele basicamente antecipa. Então, para você ficar tranquilo, ponto 1, você não vai pagar imposto dobrado. Não é esse o caso. Mas, se você já entendeu a mecânica dos juros compostos e que quanto maior o bolo para que o juros trabalhe no tempo, obviamente você já entendeu que se eu tenho 2 vezes no ano uma pequena redução, isso no longo prazo vai fazer diferença. Faz porque é um dinheiro que você está deixando de estar investindo. Exatamente. Aquele dinheiro que você está recolhendo ali antecipadamente, né, ele não está dentro daquele famoso juros compostos, que muita gente fala dentro do mercado que é a 7ª maravilha do mundo ali, né? Por quê? Porque o valor o governo ele vai estar antecipando. É exatamente isso que você falou.
como o fundo de investimento é um investimento que não tem prazo de vencimento, você não sabe quando você vai resgatar, você pode ficar com ele 50, 60, 100 anos. O que o governo fez? O governo colocou uma maneira de estar recolhendo imposto de renda dentro desses investimentos. Entendeu? Então é através do Come Cotas ali que você está fazendo uma antecipação dos seus impostos de renda, entendeu? Nos meses de maio e novembro, e dentro da Previdência você não tem isso. Entendeu? Então dentro da Previdência você não tem esse Come Cotas, que eu acho que é uma das vantagens daí, porque daí o seu rendimento vai estar trabalhando para você ali no famoso juros compostos. Né? Para mim, essa é a segunda maior vantagem. A maior vantagem ainda é os 10% de imposto de renda lá no final. Lá no final, lá né? No final, numa tabela. E uma vantagem também que tem os fundos de previdência privada é que ele acaba não entrando nos inventários. Entendeu? Eu acho que daí eu acho que muita gente não sabe dessa característica da previdência privada, mas eu acho que é um benefício, porque muita gente sabe que quando você for fazer um inventário, você acaba tendo custos muito grandes, né? Dependendo de cada estado ali, pode ter valores ali surreais que você está deixando ali na mão do governo também. E a previdência privada é uma maneira de você estar blindando ali o seu patrimônio dessas custas dos inventários. Então, através delas, a gente consegue estar trazendo uma proteção maior ainda para o capital dos investidores. E nomear o beneficiário direto. Exatamente, né? Ele consegue, na hora, quando ele está contratando ali a previdência privada, ele já consegue, por exemplo, eu quero deixar para o meu filho, ou quero deixar para minha filha, quero deixar para minha esposa, caso aquela pessoa não é casado, eu quero deixar para o meu... Ele consegue escolher ali, e ele consegue, às vezes você tem 5 beneficiários, você consegue deixar ali qual é a porcentagem que cada um vai ter. E é importante, isso é coloca um ponto de exclamação gigantesco, editor, nesse momento do vídeo, que é o seguinte: você precisa declarar o beneficiário, né? Então, eu já tenho previdência aqui, o meu gerente do banco nunca perguntou isso. Mas tá tranquilo, então. Ele sabe que eu tenho uma filha, já tá lá pra filha. Não, você precisa fazer esse cadastro, porque senão vai para o inventário do mesmo jeito. Vai para o inventário do mesmo jeito. Vamos dizer assim que a gente tem que o avô tá querendo deixar para o neto. Então, acho que é um exemplo assim bem simples e bem fácil. Didático, né? Exatamente, bem didático e bem fácil das pessoas estarem entendendo. As pessoas mais leigas. O avô tá querendo deixar aquela previdência privada para o neto. Ele consegue? Sim, consegue. Mas ele tem que informar na hora que está fazendo a contratação da previdência privada quem que será o beneficiário. Ele tem que colocar o neto dele como beneficiário. Porque quando ele... Na falta dele, quem que vai ser? Vai ser os herdeiros legais. Isso. Entendeu? Vai para o inventário normalmente. Não vai para o inventário, mas os herdeiros legais que vai ter direito de estar recebendo. Aí o neto dele, entendeu? Não vai ter direito de estar recebendo aquela previdência, certo. Sendo que era o quê? Era um desejo dele. Ele estava querendo deixar aquela previdência específica para o neto dele, o netinei que ele gostava tanto ali, que torcia com ele ali nos Jogos do São Paulo, sofria junto. Então, essa é a parte, né? Sofria junto. Torcia pro São Paulo, sofria. Ó, enquanto vocês falavam aqui, eu acessei lá o blog sacre.digital, que é o nosso blog, e já conferi lá no artigo da Geisa, que é no final de maio. De maio e novembro. Aí, era só para confirmar, porque é tanta informação que a gente tem aí que a gente acaba... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Blanco. Talvez eu coloque você na Berlinda agora, não é nem o Tavares, mas porque eu não posso perder... a gente tem uma planilha de simulação de previdência privada. Isso, né? A sinergia entre o diretor aqui é fantástica, porque assim, eu lembrei, o Rafa, ele fez um artigo lá no blog e ele deu um exemplo, a pessoa consegue ter 10 mil de rendas de previdência privada, aportando R$200 por mês. Claro que aí precisa ter um valor inicial ali que é 5 mil. Sim. E eu não lembro qual foi a taxa que ele colocou. A taxa contratada. Mas você consegue fazer essas brincadeiras, tá? Então, como, Blanco? A gente tem um simulador? Como que está a nossa estrutura? Então, aqui no link desse episódio, seja você escutando pelo streaming ou pelo YouTube, você vai poder acessar esse simulador totalmente gratuito, tá? Então, clicou ali, fez o cadastro, já vai acessar. É no Excel, super simples, que a pessoa preenche. Você vai conseguir até simular se o P é para você, né? Se você tem ali os requisitos para ser beneficiado, tá? Porque não adianta também você ir para o P se não for beneficiado, né? Não adianta... Uma vez que você vai
pagar lá na frente sobre o total. Sobre o total, não adianta nada você, quero fazer o PGBL ali para ganhar essa questão ali da isenção dos até 12%, tá? Isso. Então pode ser 8, 9, o máximo que você consegue ali é 12%. Não adianta você querer fazer um PGBL sendo que você não tem esse benefício ali para você. Você não faz uma declaração completa. Aí vai pro V. Aí vai pro VGBL ali, que é muito mais simples ali, você vai pagar lá no final sobre o lucro que você tiver e você vai estar pagando ali, vai depender muito do prazo que você manter a sua previdência privada, mas vamos dizer que se ficou mais de 10 anos, você vai pagar a alíquota ali de 10% sobre o lucro que você tiver, sobre o rendimento que você tiver ali no período, né? Mas para isso você tem que escolher a tabela certa também, tá? Se você escolher o PGBL com a tabela errada ali, com a tabela errada, não vai baixar Não vai baixar, exatamente. Então tem essas questões ali que a gente... É mais fácil fazer um bolo do que contratar uma assessoria. Exato. Mas a gente sempre está acompanhando, a gente sempre está de perto com os nossos clientes, com os nossos investidores aqui e levando sempre ali o melhor investimento para cada perfil e para cada objetivo que ele está tendo também, né? Tem muitos clientes, tem medo da inflação. Beleza, vamos proteger você da inflação. Nosso objetivo é que o nosso editor ali pague um almoço pra gente algum dia, que a gente sempre facilita a vida dele, tá? Então, a gente falou que a Previdência não tem come cotas, vantagens, né? Vantagens. Não tem come cotas, você tem o menor imposto a menor alíquota de de investimento dentro dos produtos de investimentos. Não entra inventário. Então, você lista consegue, todas as vantagens. Você consegue fazer a portabilidade de um fundo A para um fundo B, você não precisa resgatar. Eu já estava esquecendo dessa vantagem. E não tem custo, tá, pessoal? Essa transferência, né? Não tem, né? Essa questão de você fazer uma portabilidade de um fundo A para o fundo B, ela não tem custo nenhum. É um direito que o investidor tem de estar levando o seu recurso por um fundo melhor. Mas aí eu vou pagar porque a sua assessoria vai ter o custo, também não tem custo. Não tem custo. Né? Então não tem motivos para você não ter previdência com a Sacre. Não tem motivos para sua previdência estar no bancão. Faz então esse vídeo respondendo para aquela câmera ali, listando essas vantagens. Você que manda. Vai lá. Vamos lá. Então, liste essas vantagens. Então tá. Quais são as principais vantagens que a gente tem hoje aí dentro dos fundos de previdência privada? Primeiro, você ganha a famosa isenção ali de até 12% do seu valor na base de cálculo de... vamos começar de novo. Você deixou nervoso, tá? Vamos lá. Não, mas não tem problema. Aqui não tem problema nenhum. Vamos lá, então o Tavares aí vai listar pra gente os principais benefícios, e não precisa ser detalhado não, tá? Pode ser pauleira assim, só pra gente dar aquele cortinho maroto depois e fazer um anúncio. Perfeito. Aqui, no final das contas, o nosso objetivo aqui é sempre ter cortes pra anúncio. Exatamente. Vamos ter cortes, né? Vamos lá, as vantagens. Então vamos lá. Quais são as principais vantagens que o investidor tem hoje dentro da previdência privada, né? Eu acho que a primeira que eu gosto de salientar aí para eles você acaba ganhando ali 12%, tá, da sua renda ali tributável. Então você consegue ganhar essa isenção ali de até 12%. Qual que é a segunda? Não tem come cotas. Fundo de investimentos, você tem essa antecipação ali do pagamento dos juros. Dentro da previdência privada você não tem. Previdência privada, ela não entra em inventário. Eu acho que é um assunto muito importante ali na hora de você estar fazendo essa contratação, que do investidor saber que você não que o produto não entra em inventário. Quarto assunto também, eu acho que quarta dica que eu dou também ali, que ela é muito importante, é a questão ali da alíquota de imposto de renda ali ser a menor que a gente tem hoje dentro do mercado financeiro, né? Então, você paga, se você deixar ali a sua previdência privada por um prazo ali maior do que 10 anos, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda ali 10%. Então, eu acho que essas vantagens que eu acabei citando ali faz muito sentido na hora de fazer uma contratação. Muito bem. Desvantagens, tem alguma? Acho que a desvantagem que eu vejo no fundo de previdência privada é para aquele cliente ali que não tem a visão do longo prazo, que ele é muito imediatista. Eu coloquei ali e depois de um ano eu quero resgatar. Eu acho que se você tiver esse perfil, se você tiver essas características,
não faz muito sentido você estar levando ali fundo, fazendo a contratação de uma previdência privada. Eu acho melhor aí você ir para um título público ali, na verdade um bancário ali com investimento para 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que eu acho que vai fazer muito mais sentido do que você estar fazendo uma previdência privada, visto que começa com 35% de imposto de renda, né? Então, olha quanto você vai estar pagando de imposto de renda ali sobre o valor que você tem ali aplicado, né? Eu acho que não faz muito sentido isso. A gente tem um caso extremo, assim, não é um caso real, pelo menos para mim, porque até eu não atendo a clientes, mas um caso hipotético de uma pessoa que fez tudo errado, colocou na tabela errada, colocou no plano errado, na tabela errada e sacou rápido. Aí ele vai ter que, por exemplo, se ele coloca o PGBL tributa tudo. Tributa tudo. Se ele coloca no PGBL e R$1.000, por exemplo, e tira em menos de 1 ano, ele paga 35% em cima disso. Seria isso? 35%. Se ele usar a tabela regressiva, a possibilidade de perda é muito alta, muito se alta, fizer errado, né? Se fizer errado, exatamente. Tá. Eu fiz uma simulação aqui, imagina uma pessoa que tenha uma folha aí de R$2.500, né? Considerando 8% de INSS, na média aí, né? Se não me engano é 8% mesmo. Vamos colocar isso aí então como se fosse o seu PMT, né? O que você vai aportar? R$5.000 de início. Tendo uma rentabilidade média de 0,8 ao mês, é algo real, né? Algo bem real. Bem tranquilo, né? Vamos jogar para 30 anos. Ao mês ou ao ano? Ao mês, 0,8% ao mês. 0,8. E durante 30 anos, né? Então, jogando isso a valor futuro, a gente tem R$506.000 acumulados aqui, né? Só lembrando, você fala assim, mas não é muito, etc e tal. Tá bom, vamos só lembrar, refrescar a memória aí, né? Porque você colocou nessa conta toda, 360 vezes 200, 72.000 mais 500. Então, você colocou nessa conta toda R$79.000 e no finalzinho do bolo, né, o fermento cresceu lá, tirou R$500.000 de reais. R$500.000 de reais. E esse R$500.000 de reais, aos mesmos 0,8, vai te render R$4.000. 0,8 hoje, dentro de produtos que te pagam um aluguel ou uma rentabilidade, o cupom mensal isento de imposto de renda, é algo real também. É dentro da realidade. A gente não está falando de nada absurdo. Não, né? Tá então você teria aí casinha, um salário de R$4.053 na sua aposentadoria. Complementando aí sua renda. E aí é R$500.000 real, né? Não é R$500.000 de hoje, não que a inflação vai detonar. Exatamente, eu acho que é bem importante ali a gente sempre trazer essa proteção contra a inflação, porque não adianta nada você ter ali um patrimônio ali de R$500.000, mas a gente não sabe qual vai ser a nossa inflação lá na frente. Exato. A gente não sabe no período quanto que a gente teve de rentabilidade, na verdade, quanto que a gente teve de acúmulo de inflação ali, anualizada ali, num período de 20 anos, 25 anos. Então, trazer essa proteção contra a inflação, ter esse ganho real, acho que ele é muito importante, ele é muito válido. Exatamente. Aí cabe o exemplo que o Rafa deu do Big Brother, né? Sim. Então, reajustando o valor do prêmio lá seria R$2,5 milhões, mais ou menos, hoje, para reajustar a inflação. Então, não adianta, acho que é uma bela frase para a gente selar a nossa conversa, que não adianta você ter R$500 milhões hoje, em data de 2023, debaixo do colchão. Não, né? Não adianta. Porque certamente daqui a 10 anos, a gente não precisa saber do futuro, mas certamente ele vai valer menos. Não, o dinheiro ele tem valor no tempo. Tanto para cima, quanto positivo quanto negativo. Exato. Tá debaixo do colchão, não tem. Sinto muito, Sinto muito. Daqui que você não vai conseguir, sei lá. Vai comprar um... Se a gente parar para pensar que um gol... bola aí custava quantos R$1.000? Exato. Hoje tá quase 100, né? Exato. Então olha pra você ver. Tem um estudo, se eu não me engano, do canal Estatista, que ele olhou para a inflação quando virou real, né? Então, de 94 até hoje, e a nossa moeda perdeu 75% do valor dela. Então, imagina, né? R$100 em 94 compram hoje R$25 em mercadoria. Exatamente. É muita coisa. Muita coisa. Então, cuidado, né? Com o seu futuro, e acho que o meu ensinamento, né, o meu aprendizado de hoje é nessa conversa que a previdência que você faz hoje compra o teu sossego de amanhã, né? Compra o teu sonho tranquilo, o teu sonho de amanhã. Poder ter uma qualidade de vida
muito melhor do que muitas pessoas aí, que acho que o importante é a gente trazer essa qualidade de vida, né? A pessoa trabalhou aí 20, 30 anos aí, agora que eu tô aposentado, agora eu quero curtir minha vida, viajar com a minha esposa, cuidar dos netos, entendeu? Poder dar uma qualidade de vida ali boa, entendeu? Pro seu ente querido ali que tá do lado também. Eu acho que a previdência privada, ela vem para somar, entendeu? Eu acho que então é um investimento que faz muito sentido dentro da carteira do investidor que quer ter uma excelente qualidade de vida. Muito bem. E, novamente, o link tanto para você acessar o nosso blog, tem mais informações, como o Ângelo já colocou aqui até no decorrer da nossa conversa, está na descrição. O link para você ser cliente da Sacre também está na descrição e também o link para você baixar esse simulador e fazer por conta própria e olhar que tudo que a gente falou aqui é verdade, né? E que vale a pena, é um bom produto que você tem que olhar com carinho para a sua carteira. Mas, claro, respeite o seu perfil de investimento, seu perfil de risco, sua tolerância ao risco e ao prazo. Não é um produto para curto prazo, não é um produto para 5 anos. Provavelmente não é a melhor alocação que você vai fazer. Não é a melhor. Existem outras oportunidades melhores ali que vai fazer muito mais sentido dentro da carteira do investidor. Muito bem. É Legal. Isso, diretor? É isso. Eu gosto muito de previdência, então assim, eu acho bem legal escrever sobre a previdência, enfim, esse bate-papo achei bem rico. Tem uma experiência particular que eu fui fazer um plano de previdência, a pessoa falou assim, e eu tenho um perfil bem agressivo, né? Quem me conhece sabe. A pessoa falou, mas seu perfil é agressivo, bota no crédito privado, vai render mais. Mas tem o fator psicológico, né, Tavares? O dinheiro que eu coloco em previdência, eu sei que eu tô cuidando do meu futuro. Eu não vou tradear esse dinheiro, eu não vou especular com ele. Então, assim, mesmo que você seja trader, seja no perfil, gosta de risco, gosta de bolsa, separa um valor e monte sua carteira. E essa simulação que o Blanco fez aqui durante o podcast é um valor irrisório para começar, mas que pode ser parte dos seus investimentos, né? E é irrisório, né? Pouco, R$200 por mês para você montar um plano. É acessível. É acessível. Todos podem fazer. Então é isso, Tavares. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. E você fale com a Sacre pelas redes sociais, @Sacre Investimentos, no Instagram, no LinkedIn, eu tô de plantão lá. Pode mandar suas dúvidas por lá também, ou nos comentários aqui do vídeo. É isso. Fechou? Muito obrigado e até mais.